Olá, o melhor, LBX. Merchan pro alfa com, macho alfa e fêmea alfa. Alfa com, LBX. O alfa com foi criado com a finalidade de proporcionar o estudo para concursos públicos à distância, seguindo a modalidade EAD. O alfa com tem hoje, além do online, 3 sedes para estudo presencial, 2 em Cascavel, no Paraná, e uma em São Paulo, capital. Merchan pro alfa com, macho alfa e fêmea alfa. LBX. Merchan para o Movimento Brasil Livre, MBL. Pá! O Movimento Brasil Livre se propõe a promover o liberalismo como filosofia política orientadora da atuação do Estado no Brasil. A partir de valores e princípios, o MBL busca construir uma atuação coerente e pragmática em sintonia com a realidade política, econômica, social e cultural do país. Você pode participar de discussões em grupos, contribuir financeiramente ou comprar produtos na loja do MBL. E tem também projetos do movimento, que são Academia MBL, Locomotiva São Paulo e Não Vai Ter Golpe. Merchan para o Movimento Brasil Livre, MBL. Ai, Jesus. Vamos lá. Meu colarzinho de borboleta. Colarzinho de borboleta que eu adoro. Peraí. Meu broche do Instituto do Câncer Infantil do Rio Grande do Sul. Meu broche. Instituto do Câncer Infantil do Rio Grande do Sul. O Instituto é referência na assistência de crianças e adolescentes com câncer. Proporciona todo o auxílio necessário para a continuidade do tratamento. Foi criado em 1991, quando o médico oncologista pediátrico Algemiro Lunari de Brunetto e o jornalista Lauro Quadros uniram esforços para criar uma instituição no Rio Grande do Sul, voltada exclusivamente para o tratamento de crianças com câncer. Então, o meu broche do Instituto do Câncer Infantil do Rio Grande do Sul. Cadê? E tem também a AME, atrofia muscular espinhal. Atrofia muscular espinhal. É uma doença rara, degenerativa passada de pais para filhos e que interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores responsáveis pelos gestos voluntários vitais simples do corpo, como respirar, engolir e se mover. Tá? AME, atrofia muscular espinhal. E lembrando, lá vem o negão, cheio de paixão. Ticatá. Lembrando que a Copa é no Catar. A Copa é no Catar, Emirados Árabes. E vamos torcer para o Brasil. Com meu brinco aqui, ó, de plástico. Vamos torcer para o Brasil na Copa no Catar. Então tá, meu povo e minha pova. Meu povo e minha pova, eu gosto de falar essas coisas. Meu povo e minha pova, continuando com a leitura do livro Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Lembrando que eu estou lendo a parte 2, Economia Escravista de Agricultura Tropical, séculos XVI e XVII. E eu estou lendo o capítulo 9, Fluxo de Renda e Crescimento. O capítulo 9 tem 15 parágrafos, tá? Então hoje eu vou ler o parágrafo número 9. Hoje eu vou ler o parágrafo número 9. Tá? Eu vou fazer uma observação, tá? O parágrafo 9, ele tá bem econômico, tá? É um linguajar bastante econômico. Então, assim, eu vou ler o parágrafo 9 com bastante calma, bem calma.
E aí eu vou traduzir esse parágrafo 9 com a mansa burra que eu tenho aqui do Princípios de Economia, tá? Princípios de Economia dos professores Passos e Nogami, que eu tenho aqui. Tá? E eu vou ler o meu amansa burro que eu tenho aqui. Tá? Então hoje é só leitura. E eu tirei 3 fotografias, tá? Que eu vou mostrar depois dos, do fluxo de renda, tá? Que eu tenho aqui do Princípio de Economia. Tá? São 3 figurinhas básicas assim, de economia. Então, eu espero, que eu ainda não li o parágrafo 10 adiante, eu espero que dessa vez seja a última vez que eu vá falar do fluxo de renda, do fluxo circular de renda, fluxo monetário, do fluxo econômico, da atividade econômica. Eu espero que seja a última vez. E que a partir de amanhã em diante eu só leia. E que se tiver que fazer uma mansa burro, seja só a tradução, o significado de palavras. Eu acredito que esse seja o último vídeo sobre o fluxo de renda e sobre os custos. Para quem está falando dos custos, eu vou ler também sobre os custos. Tá? Teoria dos custos. Custos e fluxo monetário. Então, daí eu vou ler o meu amansa burro, tá? De princípios de economia, para que vocês possam entender o parágrafo 9. Tá bom? Então vamos lá, continuando a leitura. Parágrafo 9. Oremos. Oremos, bem calmamente, tá? Só um pouquinho, até vou limpar aqui o meu nariz. Eu tô quase boa. Vamos lá. Quase boa, quase boa. Parágrafo número 9. Vejamos agora, em seu conjunto, o funcionamento dessa economia. Como os fatores de produção, em sua quase totalidade, pertenciam ao empresário. A renda monetária gerada no processo produtivo revertia em sua quase totalidade às mãos desse empresário. Essa renda, a totalidade dos pagamentos a fatores de produção, mais os gastos de reposição do equipamento e dos escravos importados, expressava-se no valor das exportações. É fácil compreender que, se a quase totalidade da renda monetária estava dada pelo valor das exportações, a quase totalidade do dispêndio, da despesa, do dispêndio monetário teria de expressar-se no valor das importações. A diferença entre o dispêndio total monetário e o valor das importações traduziria o movimento de reservas monetárias e a entrada líquida de capitais, além do serviço financeiro daqueles fatores de produção de propriedades de pessoas não residentes na colônia. O fluxo de renda se estabelecia, portanto, entre a unidade produtiva considerada em conjunto e o exterior. Pertencendo todos os fatores a um mesmo empresário, é evidente que o fluxo de renda se resumia na economia açucareira, a simples operações contábeis, reais ou virtuais. Não significa isto que essa economia fosse de outra natureza que não monetária, tendo cada fator um custo que se expressa monetariamente, e o mesmo ocorrendo com o produto final. O empresário deveria, de alguma forma, saber como combinar melhor os fatores para reduzir o custo de produção e maximizar sua renda real. Tá? Então, resumindo, tá? O que o Celso Furtado está dizendo? Que esse fluxo aqui, que esse fluxo de renda, tá? Fluxo circular da renda, que não existia naquela época, tudo isso aqui, ele está dizendo que tudo isso aqui que não existia, esse fluxo de renda, tudo isso ia só para o empresário, só para o empresário, tá? Seja ele dentro do Brasil, tá? Ou seja ele fora do Brasil.
Porque o único ciclo que existia era exportação e importação, e tudo ia para o empresário, seja o empresário de fora, seja o empresário aqui dentro. Então, tudo que de gasto, custo e remuneração dos fatores de produção, tudo ia para o empresário. Seja o empresário referente ao senhor de engenho, ao empresário que plantava açúcar, ou seja, o empresário que comprava e vendia fora do Brasil. Exportação e importação. Tá? Então, os fatores de produção era o empresário e a remuneração dos fatores de produção era tudo para o empresário. O gasto era do empresário, o custo é do empresário e os fatores de produção é do empresário. E a remuneração dos fatores de produção é do empresário. O único fluxo que tinha era exportação e importação. Isso dentro do Brasil na economia açucareira, séculos XVI e XVII. Tá? Traduzindo o que o Celso Furtado disse aqui no parágrafo 9. Então, hoje eu li o parágrafo 9, tá? Do Celso Furtado, tá? Referente à parte 2, Economia Escravista de Agricultura Tropical, séculos XVI e XVII. Capítulo 9, Fluxo de Renda e Crescimento. Parágrafo 9. Tá? E agora eu vou ler a teoria dos custos, uma partezinha, e eu vou ler uma partezinha de noções de contabilidade nacional para que vocês entendam o que é hoje o fluxo circular da renda, tá? E o que o Celso Furtado está querendo dizer. O que o Celso Furtado está dizendo aqui no finalzinho, tá? Que o empresário, como tudo ia para o empresário deveria de alguma forma saber como combinar melhor os fatores para reduzir o custo de produção e maximizar sua renda real. Então, o que eles tinham na época era o lucro. Eles tinham muito lucro. E para ter lucro, tinha que reduzir o custo. Então, vocês têm que entender primeiro a teoria do custo para poder entender a teoria do fluxo da renda. Tá? Mas naquela época, esse fluxo aqui, ó, não existia. Tá? O fator de produção é o empresário e a remuneração do fator de produção é o empresário. Tá? É o senhor de engenho, é o que plantava o açúcar. E só tinha exportação e importação de gasto. Tá? O gasto deles era exportação e importação. E aí eles tinham que lucrar com tudo isso. E aí eles tinham que reduzir os custos. Beleza? Certinho? Então vamos tentar entender a teoria dos custos. Tá? Eu vou ler calmamente para que vocês possam entender. Tá? O meu amansa burro. Isso aqui é um resuminho muito bom, tá? Muito bom. Então, teoria dos custos. Introdução. Vou ler bem calmamente. Quando falamos com empresários a respeito de gerenciamento de negócios, sabemos que a motivação de suas ações está centrada na maximização dos lucros. Para maximizar o lucro de uma firma, deve-se procurar maximizar a diferença entre a receita total e os custos totais de produção. Por essa razão, uma das principais preocupações dos homens de negócios diz respeito aos custos de produção. Como medir, como controlar e como reduzir tais custos. Em face do exposto, a proposta deste capítulo é a de entender os custos de produção. O que os economistas entendem por custos, como eles são medidos e como eles se comportam com as mudanças nos níveis de produção da empresa. Tá? Introdução. Continuando aqui, tá? Custos explícitos e custos implícitos.
Os economistas definem o custo de oportunidade de um negócio como resultado da soma dos custos explícitos mais os custos implícitos. Os custos explícitos consistem nos pagamentos explícitos realizados pela firma para adquirir ou contratar recursos. Como exemplo desses custos, podemos citar os salários pagos aos trabalhadores pelos seus serviços, os pagamentos realizados pela utilização de energia elétrica, água, o aluguel pago pela utilização do prédio em que a firma está instalada, os pagamentos de juros por empréstimos realizados para adquirir equipamentos, pagamentos pela compra de matérias-primas e etc. Pagamentos como esses fazem parte dos custos de oportunidade da firma, uma vez que seus proprietários poderiam utilizar tais fundos para pagar outra coisa de valor. Isso é os custos explícitos. Os custos implícitos, por sua vez, correspondem ao custo de oportunidade pela utilização dos recursos de propriedade da própria firma. O fato é que, por pertencerem à firma, nenhum pagamento monetário é feito pela utilização desses recursos. Na verdade, tais custos são estimados a partir do que poderia ser ganho por esses recursos no seu melhor emprego alternativo. Para o entendimento adequado dessa questão, suponha que você seja o proprietário de uma loja de roupas e que também seja o dono do imóvel em que ela funcione. Nessas condições, você não pagaria nenhum aluguel pela utilização do imóvel. Isso significa que o custo explícito do aluguel é zero. Se você perguntasse a um contador qual é o custo do aluguel, ele responderia que, de fato, o custo contábil é zero. Mas se você fizesse a mesma pergunta para um economista, a resposta seria diferente. Um economista que pensa em termos de custo de oportunidade diria que, ao escolher utilizar o imóvel para sua loja, você sacrificou a oportunidade de ganhar o valor de um aluguel caso resolvesse locar o imóvel para alguém. O valor do aluguel é um custo implícito e faz parte do custo de produção, da mesma forma que, se você não fosse dono do imóvel, tivesse de pagar um aluguel ao proprietário da casa em que funcione seu empreendimento. Tá? Uma loja, como eu tenho um imóvel e é meu e eu vou criar uma loja, eu não preciso pagar aluguel. Mas o que é o custo implícito? Eu estou abrindo mão de dar a oportunidade a uma pessoa de alugar um local que é meu, dessa pessoa pagar um aluguel para mim, para essa pessoa vender o seu produto. Eu estou abrindo mão de alugar o meu imóvel para uma pessoa, essa pessoa pagar o aluguel para mim, para que essa pessoa possa vender o seu produto. Isso é o custo implícito. Contabilmente, não existe o aluguel. É zero, porque é meu. Tá? Eu não preciso pagar aluguel. O imóvel é meu. Mas na economia, eu estou abrindo mão deste custo implícito de receber um aluguel deste imóvel para que outra pessoa possa vender o seu produto. Tá? Continuando o nosso exemplo. Suponha agora que, para iniciar o funcionamento de sua loja, em vez de fazer empréstimo bancário, você tenha optado por usar seu próprio dinheiro para comprar balcões,
mesas, computadores, cabines, etc. Nesse caso, você não tem dívida nem juros para pagar. Ainda assim, um economista diria que você tem de considerar um custo. Você poderia ter colocado seu dinheiro em uma instituição financeira, ganhando juros sobre o capital aplicado. Esse rendimento que poderia ter sido ganho também é um custo implícito no seu negócio, uma vez que você sacrificou esse ganho para poder levar adiante seu empreendimento. Para os economistas, o custo de oportunidade do dinheiro que você coloca no seu negócio é a renda que poderia ter sido ganha caso colocasse esse dinheiro rendendo juros. Tá? Em vez de eu comprar com meu dinheiro mesa, balcões, computadores, cabines, eu poderia ter investido esse dinheiro, botado num banco, para que eu pudesse ganhar juros e aumentar a minha renda. Tá? Eu poderia, né, poderia ter sido ganha, né, para os economistas, poderia ter sido ganha, né, caso colocasse esse dinheiro rendendo juros. Finalmente, suponha que você mesmo queira dirigir a sua loja. Ainda assim, suponha que você mesmo queira dirigir a sua loja. Ainda assim, você não estaria livre do custo da contratação de um gerente. Na realidade, ainda estaria arcando com o custo de oportunidade. Você poderia, por exemplo, estar ganhando um salário trabalhando na próxima melhor alternativa. Por exemplo, como gerente em uma outra loja. Em vez de utilizar seu tempo em seu próprio negócio, esse salário que você poderia estar ganhando é um custo implícito do seu negócio, fazendo parte, portanto, do custo de oportunidade. Ao invés de contratar um gerente para gerir a minha loja, eu mesma vou gerir a minha loja. Só que o que é o custo implícito para o economista? Em vez de contratar um gerente para gerir a minha loja, eu poderia também gerir uma outra loja. E eu gerindo uma outra loja, eu poderia estar ganhando um salário gerindo outra loja. Tá? Isso é um custo implícito na economia, que também faz parte do custo de oportunidade. Tá? Espero que vocês tenham entendido até agora o raciocínio. Continuando o raciocínio. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho do que eu li. Vou mostrar aqui rapidinho. Custos explícitos e custos implícitos. Vou contar. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou contar. 1, 2, 3, 4 e 5. Bem rapidinho. Continuando o raciocínio de custo. Custos de produção no curto prazo. Tá? Então, nós temos custos fixos, custos variáveis e custo total. Tá? Eu peguei aqui no curto prazo, tá? Tem um longo prazo também, mas eu resolvi focar no curto prazo, tá? Tem o curto e o longo prazo. Então, para não ficar muito longo, eu vou focar só no curto prazo. Tá? Mas tem também o longo prazo. Então, eu vou ler só o curto prazo, para ser mais rápido. Então, custos fixos, custos variáveis e custo total, no curto prazo. Então, assim, da mesma forma que os recursos produtivos podem ser divididos em fixos e variáveis no curto prazo, os custos de produção também podem ser divididos em custos fixos e variáveis, tá? Então, assim, custos fixos no curto prazo. Os custos fixos estão associados ao emprego dos fatores de produção fixos. Incluem certos tipos de impostos, aluguel de prédios,
pagamentos de juros, seguros, custos de conservação, depreciação, certos tipos de ordenados, etc. Inclui também os custos implícitos, que eu acabei de ler, já mencionados anteriormente. Os custos fixos dizem respeito às despesas nas quais a firma terá de incorrer, quer ela produza ou não, e serão sempre iguais, quaisquer que sejam os níveis de produção. Isso é os custos fixos no curto prazo. Custos variáveis no curto prazo. Os custos variáveis, por sua vez, dizem respeito aos pagamentos que a firma terá de efetuar pela utilização de fatores de produção variáveis. Os custos variáveis variam de acordo com o volume de produção da firma e incluem itens tais como despesas com matérias-primas, energia elétrica, mão de obra e etc. Esses custos serão zero quando não houver produção, uma vez que, nesse caso, nada se emprega de fator variável e aumentarão à medida que a produção aumentar. Por exemplo, quanto maior a produção de uma confecção, maior quantidade de tecido ela terá de comprar e, consequentemente, maiores serão seus custos com esse fator de produção. Tá? Isso são custos variáveis no curto prazo. Tá? E agora o custo total no curto prazo. O custo total é o custo de produção total associado a cada possível nível de produto. Ele é dado pela soma dos custos fixos mais os custos variáveis. É claro que, se a produção for zero, o custo total será igual ao custo fixo. Tá? Algebricamente, custo total é igual a custo fixo mais custo variável. Então, mostrando aqui rapidinho o que eu li sobre os custos de produção no curto prazo. Tudo isso aqui é no curto prazo, tá? Vou contar. 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui, ó, isso aqui eu li também. Vou contar. 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Então, para não ficar muito longo, que já tá grande aqui o vídeo, eu li só no curto prazo, tá? Os custos. Só para vocês terem uma noção. Agora, uma noção básica aqui. Uma noção básica de contabilidade nacional. Contabilidade nacional começa com o fluxo de renda. Isso aqui é a contabilidade nacional. Isso aqui é o PIB, é o Produto Nacional Bruto. É dispêndio, é despesa, é produção e é renda. Tudo isso é PIB, é Produto Nacional Bruto, que é a contabilidade nacional. Tá? Então, introdução. Apresentamos neste capítulo as noções de contabilidade nacional, pois é a partir da contabilidade das atividades internas e externas que surgem as informações que permitem a formulação e execução da política econômica. Para tanto, iniciaremos o capítulo com a explicação do fluxo circular da atividade econômica, que mostra o funcionamento de uma economia simples. O estudo desse fluxo é fundamental para o entendimento dos conceitos de produto e renda, básicos não só para a compreensão das relações macroeconômicas, como também para o desenvolvimento da contabilidade nacional. Tá? Então, agora, número 2, fluxo circular da atividade econômica, produto e renda. Introdução. A expressão fluxo circular da atividade econômica
pode parecer estranha à primeira vista, mas, na verdade, retrata a maneira pela qual a economia se movimenta como um todo. São aspectos diretamente relacionados ao nosso dia a dia e sobre os quais nunca refletimos, pelo menos até agora. A economia nos dias de hoje se caracteriza por uma quantidade infinita e contínua de transações entre as pessoas, firmas e entre pessoas e firmas, significando que todas as unidades econômicas transacionam entre si. O fluxo circular da atividade econômica apresentado a seguir mostra de forma simplificada a maneira pela qual indivíduos e firmas interagem na economia, cada qual buscando atingir diferentes objetivos. As firmas procurando maximizar seus lucros e os indivíduos procurando maximizar a satisfação de seus desejos e necessidades. Tá? Rapidinho aqui o que eu acabei de ler. Tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Continuando. Fluxo básico da economia. Imaginemos, inicialmente, uma sociedade bem simples, na qual existem apenas dois setores: indivíduos, que são as famílias, e firmas. As famílias oferecem mão de obra para as firmas, que a utilizam para a produção de bens e serviços, remunerando-os sob a forma de salários. Com esses salários, as famílias, elas adquirem bens e serviços das firmas. O fluxo dessas operações é apresentado na figura 1. A figura 1, fluxo básico da economia. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, fluxo da atividade econômica. Imaginemos agora que as famílias sejam detentoras de outros fatores de produção, além da mão de obra, tais como construções, máquinas, equipamentos, recursos naturais e etc. E que esses fatores sejam utilizados direta ou indiretamente para a produção de bens e serviços, conforme é mostrado na figura 2. Figura 2, fluxo da atividade econômica. 1, 2, 3, 4 e 5. Para que possamos analisar esses fluxos de forma mais precisa, alguns critérios são adotados para se agregar o conjunto de informações geradas nas relações entre indivíduos e firmas. Como já vimos na primeira parte deste livro, ao conjunto de itens representativos à remuneração dos proprietários de fatores de produção atribuiu-se o nome renda, que é formado por salários, lucros, juros, aluguéis. Salários, pagamentos feitos aos proprietários do fator trabalho. Lucros, remuneração dos empresários. Juros, remuneração do capital. E aluguéis, remuneração dos bens imóveis. Se somarmos a renda auferida por todas as famílias de uma sociedade em um determinado período, obteremos a renda nacional relativa a esse período. Isso pode ser observado na parte inferior da figura 2, em que apresentamos o fluxo de renda, juros, lucros, salários e aluguéis.
das firmas para as famílias, fruto do fornecimento dos fatores de produção das famílias para as empresas, capital, terra, mão de obra e etc. As firmas, utilizando os fatores de produção disponíveis, produzirão bens e serviços que serão oferecidos às famílias. Denomina-se, portanto, produto nacional ao valor de toda a produção gerada pelas firmas. O fluxo do produto nacional pode ser observado na parte superior do nosso diagrama. Produto nacional, receita total. Se nessa economia simples fizermos a